Olá, estudantes de Jaboatão, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Pois é, vocês já me conhecem, né? Eu sou o professor Eduardo Félix, eu sou professor de língua portuguesa e você que é do nono ano, sintoniza aqui, continua comigo porque vamos continuar aprofundando sobre esse gênero maravilhoso que é o gênero textual notícia. Ainda temos muita coisa para aprender, então fica aí comigo. Pessoal, vocês lembram que na aula passada eu lancei um desafio para vocês? Pois é, eu lembro, tá? Eu lembro desse desafio. E a pergunta do desafio foi a seguinte, preste atenção. Como ocorre o processo de pirâmide invertida no gênero textual notícia? E aí, tomou nota? Tenho certeza que vocês, na mesma hora, já responderam. Porque é super simples. Como é que ocorre esse processo? O que é uma pirâmide invertida? Como é que ela ocorre? O que há nela? A gente vai ter na pirâmide invertida, primeiro, as informações essenciais e logo em seguida a gente vai ter as informações secundárias, ou seja, as informações mais importantes e logo em seguida declarações e detalhes que entram na parte de informações secundárias. Pois é, você que colocou isso aí, parabéns. E você que não colocou, fica triste não, porque a gente vai ter muitos desafios. Não só na disciplina de língua portuguesa, mas nas outras também. Agora vamos para a nossa aula de hoje, tá? Todo mundo pronto? Todo mundo pegou caderno, caneta, lápis e borracha? Porque é importante anotar essas informações, é importante anotar essas dicas. Vai lá no seu material que você recebeu, pega aí esses materiais que eu linkei agora para você e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, notícia versus reportagem. A gente fica naquela dúvida, né, pessoal? É uma notícia ou é uma reportagem? É uma reportagem ou é uma notícia? Como diferenciar a notícia da reportagem? Será que é a mesma coisa? De antemão eu digo logo para vocês, não é. Há diferenças e elas são bem expressivas. E na aula de hoje a gente vai desmistificar isso. Vamos perceber a diferença de uma notícia para uma reportagem. E depois da aula de hoje, tenho certeza que vocês vão assim, ó, ao ler vai saber, é uma notícia, essa aqui é reportagem. Pois é. Então, todo mundo pronto? Vamos começar. Diferenças entre notícia e reportagem. A notícia a gente já está bem por dentro, né? A gente vem falando ao longo das aulas, mas vamos falar um pouco agora de reportagem. O que seria de fato uma reportagem? A reportagem é um gênero textual de cunho jornalístico que visa apresentar uma análise, um estudo, pesquisa ou investigação a respeito de algum tema, no intuito de apresentá-lo com determinado enfoque, de modo mais aprofundado e crítico, acrescentando comprovação, comparações e dados relevantes às argumentações e exposições presentes no texto. Então, o que a gente pode observar, pessoal, da reportagem? A reportagem ela traz uma análise mais profunda daquilo que está sendo colocado, né? Ela traz com riqueza de detalhes, só que essa riqueza de detalhes ela vai de, como foi colocado aqui, comprovação, comparações, argumentações, exposições, ou seja, há uma riqueza de detalhes muito preciso na reportagem que a notícia já não traz. Então vamos ver agora o que é na verdade a notícia, qual é a diferença entre uma reportagem e uma notícia. Vejamos. Já a notícia, por outro lado, também é um gênero jornalístico, mas se foca somente em apresentar um fato específico ocorrido na realidade. Desse modo, a notícia é um texto mais curto e com uma abordagem fechada no relato, não apresentando ponto de vista nem reflexões críticas a respeito dos temas envolvidos. A notícia centra-se somente em compartilhar um acontecimento real a um amplo público. Um detalhe importante, pessoal, da notícia para a reportagem é que a reportagem ela pode trazer até reflexões críticas a respeito do que está sendo colocado. Já a notícia não. A notícia ela geralmente pega um único fato e a partir desse único fato é elaborada a notícia, tá? Mas vamos ver na prática.
vamos ver em formas de notícia, em formas de reportagem, tudo isso que eu acabei de falar. Vejamos. Presta bem atenção, abre aí a imagem, vejam aí na imagem de vocês. Um exemplo de notícia, vamos lá. Uma coisa que ocorre muito aqui, né? Linha sul do metrô do Recife fica sem funcionar e causa transtornos a passageiros. Essa notícia a gente está bem acostumado, né? Vamos lá. Por volta das 5h50, um problema na rede aérea ocasionou falta de energia de tração dos trens. Estações foram fechadas, mas as linhas Centro e Diesel não foram afetadas. Não há uma previsão para a volta da operação dos trens na linha sul do metrô do Recife, disse a CBTU para o G1PE. A linha sul do metrô do Recife teve o funcionamento suspenso na manhã desta terça-feira 6. Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, informou que houve um problema na rede aérea que alimenta o metrô e, com isso, todas as estações tiveram de ser fechadas aos passageiros. O problema causou falta de energia de tração dos trens por volta das 5h50, segundo a CBTU. Não há previsão para a volta da operação dos trens na linha sul do metrô do Recife, informou a companhia em nota. O Grande Recife Consórcio de Transporte informou que montou um esquema para tentar minimizar os transtornos, publicado no G1 no dia 6 de abril de 2021. Pois é, esse é um exemplo clássico de notícia, onde traz apenas um único fato que está sendo noticiado, que está sendo relatado, certo? Agora vamos ver uma reportagem. Evidentemente, pessoal, a reportagem é um gênero textual muito mais amplo, com muitos detalhes, com comparações, com gráficos. Não vamos ver uma reportagem na íntegra, mas a gente vai perceber claramente com o que eu vou colocar aqui para vocês essa diferença. Vocês vão perceber, evidentemente, isso no texto. Vejamos. Exemplo de reportagem. Brasil tem 12% da reserva de água doce do mundo e sofre com escassez. Veja como Singapura, que não tem uma gota de água natural, conseguiu resolver o problema da escassez que afeta países abundantes como o Brasil. A gente já vê de fato que ela apresenta dados percentuais. Por apresentar dados percentuais, você, consequentemente, já percebe ali que não se trata apenas de uma notícia, né? Não é uma notícia simples. Ela vai aprofundar, ela vai fazer comparações, né, com outros países. Então, isso já abrange as características de uma reportagem. Continuando. Faltar água no Brasil é inaceitável. De toda a água de superfície que existe no planeta, em lagos e rios, o Brasil tem 12%. É um privilégio. Por isso, é difícil entender por que entrou em crise o sistema de fornecimento de água na região mais próspera do país, o Sudeste. E por que no Nordeste brasileiro, onde períodos de seca são sempre esperados, deixou os açudes secarem, obrigando muitas cidades a se socorrer de carros-pipas com a única fonte de água potável? A ideia de que o Brasil é rico em água pode ser apenas um mito. Primeiro porque a nossa água está mal distribuída e ela se concentra na bacia do rio Amazonas, onde vive uma parcela pequena da população brasileira. Segundo, nós somos perdulários, ou seja, 37% da água potável encanada é perdida com vazamento nas redes de distribuição e ligações clandestinas. E terceiro, no Brasil apenas 39% do esgoto recebe algum tratamento. O restante vai direto para a natureza. Observem que eu coloquei reticências porque, na verdade, a gente teria muito mais. Essa reportagem, pessoal, ela vai colocar o Brasil, comparando o Brasil com outros países, onde, na verdade, não tem tanta riqueza de água abundante. E aí vai mostrar gráficos em termos percentuais. Então, a gente é um exemplo claro de uma reportagem com tantos detalhes, né? Não é pelo tamanho, não é pela extensão. É pelo, na verdade, as características que esse gênero reportagem carrega, que difere do gênero textual notícia, certo? Essa reportagem ela foi publicada no G1, tá? No dia 19 de maio de 2015.
2015, certo? É uma reportagem relativamente, 2015 já faz um tempo, mas é um assunto bem pertinente ainda nos tempos de hoje, ok? Então, a diferença entre notícia e reportagem ficou clara para vocês? Se não ficou, não tem problema, porque agora a gente vai... nessa imagem aí a gente vai ver um exemplo claro de notícia, o que há na notícia e que não há na reportagem, ou vice-versa. Vamos lá. Notícia, para recapitularmos. Sua forma segue a regra da pirâmide invertida. Lembra da aula que nós falamos da pirâmide invertida? Ainda hoje falamos no desafio. Pois é, a notícia ela segue essa regra da pirâmide invertida. Lembra da pirâmide invertida? Onde, na verdade, as informações essenciais vêm primeiro e depois as informações secundárias. Já a reportagem, pessoal, sua forma não segue a pirâmide invertida. Essa a gente já consegue diferenciar uma característica aqui da outra. A notícia, ela tem uma pauta muito breve, muito precisa, né? Muito clara, bem enxuta. Já a reportagem, ela tem uma pauta mais aprofundada, né? Nessa questão da água que nós acabamos de ler. Diferente, por exemplo, da notícia que nós lemos a respeito do que aconteceu no metrô, que é uma coisa focada, é uma coisa bem breve, bem precisa. A notícia, seu líder, trabalha em cima das 6 perguntas básicas. Lembra? O que, quem, onde, como, porquê. Todas essas perguntas básicas a notícia trabalha no lead que a gente já viu em aulas anteriores. Já a reportagem não necessariamente tem um lead jornalístico definido. Tá? Ela pode até ter, mas ela não tem um definido, não segue um padrão. Então, é o que difere a notícia da reportagem. Eu acredito que com esse quadro aí ficou bem claro e com o exemplo que eu trouxe para vocês de notícia e reportagem, deu para entender bem, né? Pois é, acabou por aí? Não, pessoal, a gente não acabou por aí não. Porque agora vem aquele famoso desafio. Todo mundo pronto aí? Caneta na mão para anotar o desafio da aula de hoje? Claro que, evidentemente, esse desafio ele não vai ser respondido hoje, só no nosso próximo encontro. Mas aí toma nota, pega aí, anota o desafio da aula de hoje, que eu tenho certeza que está super fácil esse desafio também. O desafio aqui está mamão com açúcar. Então vamos lá para o nosso desafio de hoje. Quais as diferenças básicas entre a notícia e a reportagem? E aí, pessoal, quais são as diferenças básicas que há entre a notícia e a reportagem? Não quero semelhança, quero as diferenças. O que há de diferente entre a notícia e a reportagem? Pois é, já sabe, então já vai anotando aí, porque no nosso próximo encontro você vai comparar comigo e vai ver que acertou plenamente. E eu vou dar uma dica a vocês, tá? Sabe o que você faz? Quando estiver assistindo, lendo alguma coisa, tenta diferenciar. Eita, será que é notícia? Será que é reportagem? Lembra das características da notícia, lembra das características da reportagem, coloca em prática que você vai ficar expert em diferenciar notícia de reportagem, tá? Então, no nosso próximo encontro, esse desafio será respondido e eu tenho certeza que vocês, como sempre, vão dar um show. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal!